Imagine que um amigo seu muito querido foi preso injustamente. Ele está trancado numa cela, acorrentado, com guardas em todos os lados e portões de ferro bloqueando qualquer saída. O julgamento já está marcado e a sentença parece certa. Não há nada que você possa fazer. O que você faria nesse caso? Você desistiria? Ficaria lamentando? A igreja do primeiro século não desistiu. Quando Pedro foi preso, eles não tinham influência política, não tinham dinheiro para pagar advogados, eles não tinham força militar para invadir a prisão, mas eles tinham algo que nenhuma cadeia pode impedir. Eles tinham o poder da oração. E o que aconteceu depois mostra que quando o povo de Deus se une em oração, as correntes caem, as portas se abrem e até o impossível acontece. Hoje eu quero mostrar para você, com base nessa história, como a oração pode mudar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros. E como ela pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos aqui em mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai reacender em você a importância de buscar a Deus de forma constante e fervorosa. E o texto que nós vamos ler mostra que a oração pode abrir portas que humanamente jamais seriam abertas. Em Atos capítulo 12, versículo 5, está escrito: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O episódio narrado aqui em Atos 12 acontece por volta do ano 44 depois de Cristo, durante o reinado de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele governava a Judéia com apoio do Império Romano, mas ele procurava agradar as lideranças religiosas judaicas para manter a estabilidade política. A igreja estava crescendo rapidamente. O evangelho já havia ultrapassado as fronteiras de Jerusalém e alcançado outras regiões. Isso incomodava tanto os líderes religiosos judeus, que viam o seu sistema ameaçado, quanto os governantes, que temiam uma possível agitação social. E foi nesse clima de tensão que Herodes mandou prender alguns líderes da igreja. Tiago, irmão de João, foi executado à espada. Um golpe muito duro para aquela comunidade cristã. Como a morte de Tiago agradou aos líderes judeus, Herodes então decidiu agir contra outra figura central, Pedro. Pedro foi colocado sob uma guarda fortíssima. Ele foi preso e colocado sob uma guarda muito forte. O texto diz que havia 4 escoltas de 4 soldados cada para vigiar Pedro. E ele estava acorrentado entre 2 soldados, com outros guardas protegendo a porta. Era impossível escapar aos olhos humanos. E aqui nós temos um contraste. De um lado, o poder militar e político. Do outro, um grupo de cristãos que não tinha poder humano, mas que conhecia o poder da oração. Amém? Na noite anterior ao julgamento, enquanto Pedro dormia acorrentado, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou nele e disse: levante-se depressa.
e as correntes caíram de suas mãos. Guiado pelo anjo, Pedro passou pelos guardas e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. O anjo o deixou livre. E Pedro finalmente compreendeu que aquilo ali não era um sonho. Deus havia enviado um livramento sobrenatural. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos ali orando. E foi ali que ele contou como o Senhor o havia libertado. O que essa passagem aqui nos ensina? A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Terceira coisa, a oração precisa ser constante. A igreja não orou apenas uma vez, mas o texto diz que ela orava continuamente. Ela orou sem cessar, até que a resposta viesse. E é interessante a gente perceber, irmãos, que a libertação veio na última hora, mostrando para nós que Deus age no tempo dele e não no nosso. Outra coisa, o método que foi usado, ninguém poderia imaginar que um anjo seria o meio escolhido por Deus para a libertação. E outra coisa, a oração foi a chave que abriu a porta para o milagre. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Talvez hoje você se sinta como Pedro, preso a correntes que não são de ferro, mas correntes do medo, da dúvida, das dívidas, das doenças, correntes de conflitos familiares, correntes dos vícios. Humanamente você não vê saída, mas eu quero dizer a você que a oração ainda é capaz de quebrar correntes e de abrir portas. Deus pode não enviar um anjo visível, mas Ele pode enviar pessoas, oportunidades e até recursos para mudar a sua situação. E tudo isso começa quando você se coloca diante dele em oração. Não de forma esporádica, mas de forma constante. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos instrui o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não enfrente sozinho as suas batalhas. Reúna pessoas de fé, como aquela igreja fez pela vida de Pedro, e ore até que a resposta venha. Não desanime com o silêncio inicial, porque muitas vezes Deus está agindo sem que a gente veja, é nos bastidores. E quando eu falo para você se reunir, eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o Minuto com Deus não estão vinculadas a nenhuma igreja, mas você pode se reunir aqui com a gente. Todos os dias nós oramos juntos aqui, uns pelos outros. Todos os dias tem uma palavra nova, uma oração poderosa para a sua vida. E eu quero orar por você e eu quero contar com a sua oração também. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se tem alguma área da sua vida que precisa de libertação, se tem alguém da sua família que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque o seu próprio nome. Se tem alguma circunstância desfavorável acontecendo na sua vida, escreva ela aqui nos comentários.
e declare pela fé o seguinte: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero pedir algumas coisas assim, muito simples, mas que são muito importantes para nós. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E outras pessoas, pessoas que você nem conhece, serão alcançadas por essa oração, por essa palavra. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a ser alcançado por esse clamor, por essa súplica todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, faça isso. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Eu sei que muitas pessoas estavam precisando dessa palavra. Obrigado por nos lembrar hoje do poder da oração. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor libertou Pedro de uma prisão impossível de escapar, o Senhor também pode nos livrar das prisões que temos enfrentado. Pai, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui se sentem aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela falta de recursos, aprisionados por problemas familiares, aprisionados por alguma enfermidade. Eu peço que o Senhor envie libertação, que as correntes caiam, que as portas se abram e que o impossível aconteça para a glória do Teu nome. Senhor, nos dê a mesma perseverança daquela igreja que orou sem cessar pelo apóstolo Pedro. Nos ensina a buscar a Tua face com constância e com fé, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu oro clamando ao Senhor pela cura física para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu oro por restauração nos casamentos. Eu oro para que haja reconciliação entre pais e filhos. Eu peço que o Senhor liberte dos vícios essa pessoa que tem tentado se libertar. Eu peço ao Senhor que tire de nós toda a opressão espiritual. Eu apresento ao Senhor aqueles que precisam de uma porta de emprego, pessoas que estão buscando uma estabilidade financeira, pessoas que buscam por uma direção, por sabedoria, por discernimento para essa decisão tão importante que ela tem que tomar hoje. Ó Deus, nós sabemos que a oração não muda somente as circunstâncias, mas ela transforma primeiro o nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor nos encha de fé e esperança, enquanto nós estamos aguardando pelas Tuas respostas. Que possamos, como Pedro, testemunhar que o Senhor nos livrou de forma sobrenatural. Que o nosso coração se encha de gratidão e que o Teu nome seja glorificado em cada resposta recebida. Ó Deus, que muitas pessoas que estão aqui hoje, orando junto comigo, possam daqui a um tempo voltar aqui nesse mesmo vídeo e testemunhar da Tua graça, do Teu favor, do Teu milagre, da Tua cura, porque nós sabemos que não há nada impossível para Ti. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Há poder na sua oração.
A sua oração feita em nome de Jesus tem poder. Irmãos, muitas pessoas me pedem oração, porque elas acham que a minha oração é mais poderosa. E eu sempre digo que a sua oração é tão poderosa quanto a minha oração. A sua oração é tão poderosa quanto a oração do bispo lá da sua igreja, do apóstolo, do pastor, do padre. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou pedindo não por meus próprios méritos, mas eu estou pedindo em nome do teu Filho. Porque Jesus, ele tem respaldo para chegar diante de Deus e interceder por nós. Por isso que toda oração precisa ser feita em nome dele, não em nosso próprio nome. Amém? É importante que você entenda isso. E não deixe de orar, não deixe de clamar. Eu sei que eu estou falando aqui talvez para pessoas que por algum motivo deixaram de orar. Porque desanimaram, porque não ouviram respostas de Deus, porque as coisas não mudaram. Mas eu reafirmo, a sua oração tem poder. Deus age no tempo dele. Deus age da maneira dele. Por isso não desista. Como diz a canção da Ludmilla, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma maneira, me ajude a espalhar essa palavra, então. Só você clicar aqui embaixo, no botão compartilhar. E aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E mande essa palavra para os seus grupos, para os seus contatos. Mande ela para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Não é número místico, não. Eu estou falando 3 aqui, assim, que é o mínimo de pessoas que a gente se comunica no dia. São 3 pessoas, pelo menos. Então mande para essas pessoas. Ah, pastor, eu converso com mais pessoas. Mande para elas então. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.